Glória a Deus. Amém. Podem sentar, queridos. Que Deus continue abençoando a nossa vida. Lembrando sempre que toda essa alegria deve ser vivida no nosso dia a dia. A cada dia que o mundo veja Cristo Jesus dessa forma tão preciosa em nossas vidas. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículos, a partir do verso 20. Aliás, desculpa, a partir do verso 1. João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Um momento muito especial na vida do Senhor Jesus. Eu gosto muito de ler todos os textos que falam de encontros que o Senhor Jesus teve. E esse texto nos fala de um encontro de Jesus. É um encontro muito interessante. É um encontro que tem profundas lições para os nossos corações. E eu confesso que, irmãos, fico sobremodo impressionado. Um encontro que aconteceu há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus estava caminhando da Judeia para a Galileia, o Senhor se encontrou com uma mulher e aconteceu aquilo que está escrito no texto. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. E achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta, ou seja, cerca de 12 horas. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Naturalmente, essa intercessão foi feita naquela época, né? Embora não se comuniquem até os dias de hoje, mas não se comunicavam, estavam brigados, né? Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Pai querido, aqui está o texto que acabamos de ler. E agora eu te peço que o Senhor traga sobre nós a unção espiritual, a iluminação do teu Santo Espírito, que o Senhor abra a nossa mente de tal sorte que esse texto fale profundamente a cada coração aqui presente nesta noite. Abençoa essa congregação, aqueles que estão conosco através da internet. Deus, que o Senhor agora impeça toda a ação de qualquer espírito de perturbação e que essa palavra toque o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, o texto nos fala desse encontro de Jesus com esta mulher samaritana. E o texto é muito interessante porque, naturalmente, falando para pessoas que não conhecem tão bem a situação local, o texto então nos fala de que Jesus Cristo, ele foi saiu da Judeia para a Galileia, atravessou para o outro lado, aliás, não atravessou para o outro lado, como normalmente os judeus faziam, ele foi direto e ele passou por esta cidade lá em Samaria. E havia ali então uma mulher, e Jesus começou a conversar com esta mulher, e nesta conversa é muito interessante porque disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E meus queridos irmãos, esse texto aqui nos revela que o Senhor Jesus Cristo, neste encontro, ele derruba uma série de barreiras e uma série de preconceitos que existiam. Aliás, onde o Evangelho de Cristo chega, preconceitos e barreiras normalmente são derrubadas. Por exemplo, uma barreira que Jesus está derrubando aqui, um preconceito, é o preconceito racial. Havia um preconceito racial sério entre judeus e samaritanos. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Na verdade, os samaritanos eram uma raça de judeus misturados com outros povos. Quando as 10 tribos do norte foram levadas cativas e outras pessoas de outros povos vieram, se fez ali um povo miscigenado, se fez ali um povo misturado, e ali foi criado então esse povo samaritano. Aos olhos dos judeus era um povo completamente estranho, eles não se comunicavam, eles não se davam. Por isso essa mulher fica impressionada: mas como, sendo tu judeu, falas comigo que sou uma mulher samaritana? Porque Jesus está derrubando uma barreira, Jesus está derrubando um preconceito sério que existia. Onde o Evangelho chega, o preconceito sai. Não pode existir cristão preconceituoso. Se você é preconceituoso, você precisa conhecer a mensagem do Evangelho. O Evangelho derruba todo tipo de barreira e de preconceito. Mas nesse encontro, vejam que coisa interessante, Jesus derruba um outro tipo de barreira e de preconceito, que é a barreira religiosa. Nós vemos aqui a luta entre o judaísmo e o samaritanismo. E o Senhor Jesus quebra essa barreira. Mas como? O Senhor é judaísta e eu sou samaritanista. Como o Senhor fala comigo? Porque o Senhor derruba toda a barreira. Jesus não veio pregar religião, Jesus veio trazer a mensagem do Deus verdadeiro. Então essa é outra barreira que o Senhor Jesus está derrubando, conversando com essa mulher. Mas há ainda uma outra barreira extraordinária que Jesus está derrubando aqui, é que o Senhor está derrubando todo tipo de preconceito e barreira pessoal entre homem e mulher. Essa mulher fica muito admirada, e o texto e o contexto é mais ou menos esse: como sendo você judeu, como sendo tu judeu, me pedes beber a mim, que sou mulher, e mulher samaritana. Porque homens não conversavam com mulheres, as mulheres não tinham valor,
As mulheres eram consideradas de nenhum valor nessa cultura. E o Senhor Jesus, quando sentou, quando essa mulher vem, e quando o Senhor lhe dirige a palavra, essa mulher fica completamente surpresa. Como o Senhor está falando comigo? Se eu sou uma mulher. E aqui nós vemos Jesus jogando por terra outro preconceito. Aqui nós vemos o Senhor Jesus valorizando a mulher. E se a mulher hoje é o que é na nossa cultura cristã, na nossa civilização cristã, e no dia 8 nós temos aí a celebração do Dia Internacional da Mulher. Se a mulher hoje tem conquistado tantas coisas extraordinárias, se a mulher hoje é um ser digno, se a mulher hoje é um ser humano digno, respeitada e respeitável, é porque o Senhor Jesus Cristo a libertou. Vocês, mulheres, devem a libertação de vocês, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E esse texto é um texto maravilhoso para cada uma de vocês, para cada um de nós em geral. Essa mulher fica impressionada, mas como? Como se fosse um homem judeu? Está falando comigo uma mulher samaritana, porque Jesus estava quebrando todo tipo de barreira. Diante de Deus não existe homem nem mulher, existe um ser humano que carece da salvação e é amado profundamente pelo Senhor. O Senhor não faz separação entre homem e mulher, mas Ele olha o nosso coração. Mas, meus queridos irmãos e amigos, além de Jesus derrubar por terra todo tipo de barreira e preconceito, há nesse texto 3 ensinamentos que eu creio nesta noite podem mudar a nossa vida, como mudaram não apenas a vida dessa mulher, mas a vida de toda aquela comunidade. E é sobre essas lições que eu desejo lhes falar nessa noite, e o tema que eu quero compartilhar com vocês é esse: uma mulher samaritana. Nesse encontro de Jesus com a samaritana, Jesus não apenas derruba uma porção de barreiras, mas Jesus, ele traz 3 ensinamentos. 3 ensinamentos para essa mulher, 3 ensinamentos para essa comunidade que mudaram, que transformaram a vida dessa mulher samaritana, transformaram a vida dessa comunidade, samaritanos, e podem mudar a sua vida nessa noite. Eu peço que você preste atenção. Há 3 lições. Aprendemos, irmãos, em primeiro lugar, do encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Aprendemos isso com o Senhor Jesus Cristo, que todo ser humano tem sede espiritual. Essa é uma primeira lição que nós precisamos entender. Interessante como Jesus faz a transposição. Aquela mulher vem pegar água, e o Senhor Jesus diz para ela: se tu conhecesses quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva é água corrente. Água viva é água corrente, é água que sai de uma fonte, é água corrente. Aquela mulher toma um susto, mas de onde o Senhor tem essa água viva, essa água corrente? Mas Jesus está falando de água espiritual. Jesus está falando de sede espiritual. Jesus Cristo está trazendo um ensinamento precioso para a vida daquela mulher e para a vida de cada um de nós nesta noite. Todo ser humano tem sede espiritual. Todo ser humano. E eu quero mostrar a vocês algo extraordinário. Por que nós temos sede espiritual? Por que todo ser humano tem essa sede espiritual? Queridos, porque nós somos fruto da criação e não da evolução. Eu quero dizer a você nessa noite que você foi criado por Deus. Você não evoluiu de um ser inferior para um ser superior. A palavra de Deus fala sobre isso. Abra lá a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e versículo 27. Veja o que diz a palavra de Deus. Gênesis 1, 26 e 27 diz: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. Irmãos queridos, o homem, ser humano, ele tem sede espiritual, ele tem um vazio espiritual profundo, porque ele foi criado por Deus. A Bíblia nos ensina que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A imagem é a marca de Deus que está em cada um de nós. Somos marcados por Deus. Não importa se o indivíduo é ateu.
Não importa se ele é um cético, não importa se ele é um agnóstico, ele tem a marca de Deus. Por isso não precisamos ficar intimidados, por isso não precisamos ficar preocupados, porque o indivíduo, do alto da sua pretensa sabedoria, ele diz e ele fala que Deus não existe, isso e aquilo, mas você pode ficar muito tranquilo, olhando para ele, orando por ele, pedindo a Deus para acessar o coração dele, porque esse homem, esse ateu, esse agnóstico, esse homem que fala contra Deus, ele tem a marca de Deus dentro dele. Fomos criados à imagem de Deus. Temos a marca de Deus em nós. Temos essa marca e não temos como nos livrar dela. Por mais que tentemos, por mais que o homem estrebuche, por mais que o homem tente, por mais que ele se revolte, por mais que ele fale contra, ele tem a marca. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, que ninguém me ouça. No fundo, eu creio que todo esse ateísmo é fruto do que essa marca faz no coração da pessoa. Ele sabe que ele foi criado, ele sabe que há um Criador, ele sabe que ele foi criado à imagem, à semelhança moral, semelhança espiritual. Temos razão, temos raciocínio, criamos, são qualidades que Deus colocou em nós, é a semelhança com Deus, temos potencial para criar, temos potencial para imaginar, temos potencial para pensar, temos todo um potencial, é a semelhança de Deus em nós, temos semelhanças com o nosso Criador, fomos criados por Ele, e essa, queridos, é a razão, essa é a razão porque todo ser humano, incluído você, tem sede profunda de Deus na sua vida. Mas diz a palavra que nós fomos criados por Deus para o louvar e para o glorificar. Nós fomos criados com um sentido, fomos criados com um propósito. Deus nos criou para o seu louvor, Deus nos criou para a sua glória. E o homem, na verdade, só encontra a alegria e a felicidade quando ele, na verdade, louva e glorifica o nome do Senhor. Um dos aspectos mais interessantes da vida do homem é você encontrar uma pessoa rica, uma pessoa cheia do dinheiro, uma pessoa que tem tudo, mas uma pessoa que não é feliz. E você pergunta, como pode? Como pode? Alguém que tem tudo, não falta nada, pode fazer o que for, essa pessoa tem tudo, como essa pessoa não é feliz? Como essa pessoa não é realizada? Sabe por quê? Porque essa pessoa foi criada para o quê? Para o louvor e para a glória de Deus. Por mais que você tenha, por mais que você conquiste, se você não louvar, se você não glorificar o Senhor, você continuará sendo uma pessoa cheia de sede. E Jesus olhou para aquela mulher samaritana e Jesus diz: filha, você veio buscar água, mas você, além da sede física, há uma sede espiritual dentro da sua alma. Eu quero dizer a você nessa noite, há uma sede espiritual na sua alma, há uma sede espiritual, e você tem se perguntado, mas por que essa sede? Porque você foi criado por Deus, você foi criada à imagem e semelhança de Deus, você foi criado e criada para um propósito, o propósito de glorificar, exaltar o nome do Senhor, e nós só encontramos, a nossa alma só encontra a alegria e a felicidade verdadeira quando ela louva e quando ela glorifica o Criador. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Por isso, por mais que o homem tenha, ele nunca se satisfaz. E essa é uma outra questão que me impressiona na pessoa rica, ela nunca está satisfeita. Eu acho que nós, pobres mortais, a gente imagina, puxa vida, R$1 milhão resolveria o meu problema. Ah, se eu tivesse 1 milhão, talvez 2, 3, 10, 15, 50, mas meus irmãos, camarada tem 1 bilhão, que eu não sei nem quanto é, mas ele quer 2, e se eu tenho 2, ele quer 4, e ele quer mais, e mais, e mais, e briga, e briga, e briga, porque dinheiro não satisfaz essa sede espiritual.
ela não satisfaz. O que satisfaz é quando nós louvamos e quando nós glorificamos o nome do Senhor. Mas nós temos sede espiritual, queridos, porque temos uma alma que anseia por Deus. É por isso que nós temos sede espiritual. Abra a sua Bíblia em Salmos 63:1 e veja o que diz lá a palavra de Deus. O anseio de uma alma, o grito de uma alma. Salmos 63:1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Queridos, é o grito da alma humana. Essa experiência de Davi é a experiência de cada um de nós. Irmãos, neste texto, Davi está, na verdade, gritando, clamando: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Queridos, todos temos sede espiritual, todos nós ansiamos em nos encontrar com o nosso Criador, todos nós ansiamos em nos relacionar com o nosso Criador. A busca do homem é a busca pelo seu Criador, é a busca pelo seu Deus. Todos nós aqui nesta noite, nós ansiamos por nos encontrar com o Senhor, por nos relacionarmos com o Senhor. A caminhada do homem é uma caminhada nesta direção. Todo ser humano está nesta caminhada, todo ser humano está cheio de sede espiritual, porque ele quer se encontrar com o Criador, ele quer se relacionar. E quando essa mulher vem, e quando esta mulher começa a conversar com Jesus, é impressionante que o Senhor disse: ah, mulher, se você soubesse quem é o que fala contigo, tu lhe pedirias água viva. E aí Jesus diz: o que beber dessa água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. O Senhor está chamando a atenção dessa mulher para essa verdade extraordinária. Todo ser humano tem sede espiritual. E eu sei que você, e você que está conosco na internet, todos temos sede espiritual. Mas o Senhor traz um outro ensinamento, e nós aprendemos neste encontro de Jesus com a mulher samaritana uma segunda verdade bem interessante. Bem interessante. E a segunda verdade que nós aprendemos é que todo ser humano, ele está à procura de saciar a sua sede espiritual. Essa mulher estava procurando saciar a sua sede espiritual. E o interessante que aprendemos nesse texto, ele nos fala, é que todos nós, queridos, tentamos saciar essa sede espiritual pelo menos de duas maneiras. Vejam quais são elas. A primeira, através da busca por significação existencial. Abra lá em Atos 17, 22 e 23 e veja o que diz lá a palavra de Deus. Atos 17, 22 e 23. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O que Paulo está dizendo, o que Jesus fala com essa mulher, é que todo ser humano, ele procura significação, sentido